esta é a 11ª aula das cartas de Paulo e a parte 10 do estudo a Romanos, onde estaremos analisando Romanos 5, de 12 até o verso 21, o restante do capítulo 5. Mais uma vez, meu nome é Dimson Maciel, sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu. Você está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, .com/Igreja Eliahu. E o tema de hoje é pecado original. Que perda de tempo. Vamos então às análises. Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A mente humana é impressionante em todos os aspectos, em especial no que se trata da sua capacidade criativa, assim como o tempo em que ela perde ao desenvolver e estruturar suas próprias verdades. Irmãos, a nossa mente é muito complexa. Dizem os neurocientistas e também outros que se dedicam a analisá-la, de que ela é mais complexa do que qualquer computador que existe. E dizem que a gente só usa 10% do cérebro, mas a maior parte da comunidade científica não dá base para isso não. Porque justamente falam que o nosso cérebro funciona enquanto estamos dormindo, Daí que vem alguns sonhos que temos, que lembrando que nem todo sonho é recado de Deus, muitos deles nada mais são do que a mente funcionando, trabalhando em cima daquilo que ela tem expectativa ou aquilo que ela atravessou durante aí a vida. Mas, resumindo, a mente humana é especialmente criativa. E olha, gasta-se um tempo, pessoas gastam tempo, para desenvolver, para dar força, estruturar as verdades que ela cria. E isso tem a ver com esse verso aqui, em Gênesis 11, verso 6, a parte B, diz o seguinte: agora não haverá restrição a tudo que eles intentarem fazer. Estava ali na Torre de Babel, todos falavam a mesma língua, e Adonai fala, não vai ter limite para esse povo, olha só. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Então, eu achei impressionante que até o próprio Deus, que nos criou, reconhece que a nossa capacidade criativa ela é surpreendente. Não no sentido de surpreender ele, mas no sentido que são muitas as coisas que a gente pode fazer. São muitos os caminhos que a nossa mente pode nos levar. Impressionante. Basta fazer um teste. Vou conversar com você amanhã, conversa séria. Aí você, ai meu Deus, ele quer conversar comigo com conversa séria. Aí você pensa 1 milhão de coisas. Chega no outro dia, não é nenhuma das 1 milhão de coisas que você pensou, se consumiu, enfim, ficou todo atribulado. Então a nossa mente ela é extremamente criativa. E ela vai puxando elementos para dar base àquilo. E isso é importante para a análise que estamos fazendo nessa noite. Em relação à interpretação da palavra de Deus, da Bíblia, isso se torna ainda mais espantoso e preocupante, pois verdade é uma propriedade exclusiva de Adonai Deus, e não se trata de conhecimento adquirido com leitura ou experiência de vida. Não. A verdade é mais do que um conceito, ela é o próprio Deus, ela é a sua palavra e seu Filho. Irmãos, se eu estou falando aqui que a gente tem uma capacidade de criar coisas, estruturar aquilo como verdade, isso é mais impressionante ainda quando se vai falar da palavra de Deus. Gente, se ouve cada interpretação da palavra, eu creio que muitas são revelações de Deus, porque a palavra de Deus, como diz Davi no Salmo 119, a palavra de Deus é muito ampla, então o mandamento de Deus é muito amplo, então ele tem várias aplicações. Só que algumas dessas, muitas dessas interpretações não tem nada de inspirado por Deus. É chocante como que aquilo ali contraria outros princípios bíblicos e está totalmente fora de qualquer contexto, E olha, se é impressionante que as pessoas conseguem pegar uma verdade da palavra de Deus e distorcê-la, é preocupante que elas conseguem então embasar essa verdade para virar doutrina para nós. E Yeshua, inclusive, ele combatia muito isso na sua geração, dos fariseus, porque os fariseus eram encarregados de ensinar a Torá com verdade, os saduceus não. Primeiro que os saduceus nem eram
da tribo de Levi, o que já era um grande erro. Não poderiam ser sacerdotes e estar à frente do templo. E eles não criam na ressurreição. E você já aprendeu aqui comigo nas aulas passadas, se você não acredita em ressurreição, amigo, você está perdido. É por isso que Yeshua, quando fala alguma coisa de bom àquela geração, aos líderes daquela geração, ele sempre se refere aos fariseus. E é por isso que ele debate mais com os fariseus, porque tem futuro neles, porque eles acreditam na ressurreição, né? Só não entenderam que ele era a ressurreição ainda. Mas, irmãos, veja bem, né? Então as pessoas criam doutrinas e baseiam suas doutrinas exatamente como aqueles saduceus chegaram para ele, olha, tem uma mulher... E a mulher casou com o irmão morreu, casou com o segundo irmão, morreu, casou com o terceiro, morreu, foi até o sétimo. Quando a ressurreição aparecer, de quem será a mulher? Eles criaram, vamos dizer que eles criaram, vamos dizer assim, eles firmaram que ressurreição não existe. Não existe, a vida é aqui, agora acabou, já era. E aí deram base para essa mentira, usando a palavra de Deus, a lei do levirato, né? Para dar base a isso. Aí que Yeshua responde, né? Mateus 22, 29... Olha, o erro de vocês provém de não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Ou seja, eles estavam usando a Escritura para basear o seu erro, mas de forma errada. E assim se faz até hoje para muitas coisas. E é preocupante, ao mesmo tempo que é impressionante, porque mostra o potencial da mente humana, a criatividade da mente humana, porque somos imagem e semelhança do nosso Deus e Deus é criativo. Mas é preocupante, porque... introduz na vida da igreja, introduz nos conceitos da igreja. Isso não é só hoje, isso veio ao longo da história, como também ao povo de Israel, né? Nos escritos rabínicos, muitas mentiras. Mentiras que viraram doutrinas que se tornaram mais importantes do que o verdadeiro mandamento de Deus. E este é o combate de Yeshua em Mateus capítulo 15, que tem uma ministração na igreja de Simchat Torah, que eu falei sobre esse episódio. E é preocupante, porque quando o mandamento de Deus fica de lado, então a gente se apega ao que não é verdade. Então a gente está se apegando a construções feitas na areia, não feitas na rocha, né? E verdade, meu irmão, não é o que você adquire com leitura. Pode ser assim, a verdade a nível humano, mas a verdade, the truth, né? Emet. Porque existe a verdade, existe um absoluto, sim. A ciência fala que não existe absolutos. Então é complicado, porque a própria afirmação de que não existe absolutos é um absoluto, né? Mas enfim, a verdade, o absoluto concreto e pleno sobre toda a criação, não pertence a ninguém. Ela é o próprio Deus, é a palavra de Deus e é o Filho de Deus. Olha João 14, 6a. Disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, nós sabemos que Yeshua, ele é Deus conosco. E ele é a verdade. Então, a verdade é muito mais, né, do que um mero fato, uma mera constatação de alguém. Ela é o próprio Deus e ela é exposta a toda a criação através do Filho dele, Yeshua HaMashiach. Em João 17, né, na oração que ele faz no Getsemane, ele também fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja que verdade é a palavra dele, onde ele, Yeshua, ao mesmo tempo que ele está falando dele, está falando da Bíblia, porque ele, Yeshua, é o Logos, a palavra, o verbo de Deus, a voz de Deus, né, a quem creu Abraão, em qual nós cremos. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus. Então, por uma simples redução, a Bíblia, todo o conteúdo da Bíblia é o próprio Yeshua. Por isso que falar que Yeshua anulou o Velho Testamento na cruz é estranho, porque ele anulou, então, mais de metade de si mesmo. Então, Yeshua hoje é um salvador com derrame em metade do corpo. Entende? Não estou fazendo pouco de quem tem esse problema. Estou tentando expressar para você o que as pessoas fazem, uma confusão, e não percebem a loucura que às vezes elas estão tentando instituir, né? Então, isso eu estou falando por causa do pecado original, tá? Que eu vou agora explicar para vocês. Porque o pecado original baseado aí no verso 12. A partir da interpretação deste único versículo,
foram desenvolvidas ao menos 14 diferentes versões do conceito chamado pecado original. E, já adiantando a conclusão dessa análise, quanta perda de tempo! Pois o objetivo de Paulo com essas palavras não foi enfatizar no pecado, ou no que é, exatamente, a sua raiz na prole de Adão, a humanidade. Paulo apenas citou o fato para enfatizar a solução, Yeshua. Irmãos, o que é pecado original? Adão comeu o fruto proibido e agora o pecado dele passou para todos nós. Então todos nós carregamos em nós o pecado de Adão. Isso, de uma forma bem simplista, é o pecado original que foi desenvolvido. Só que há pelo menos, ao menos, 14 visões diferentes sobre isso. Então, olha só quanto tempo... Lembra quando eu comecei esse estudo? A mente humana é impressionante. Conseguiram pegar de um aspecto que Paulo não está tratando, não é o foco dele, ele está citando isso aqui de uma forma muito rasa, porque ele tem um objetivo maior com isso. Então conseguiram pegar isso que é um plano bem secundário do que ele está argumentando no capítulo 5 e desenvolver no mínimo 14 teorias complexas sobre isso. Viu como é que eu disse? É impressionante e é preocupante também. É um absurdo, né? Paulo, já adiantando, já estou concluindo o estudo logo aqui no início. É uma perda de tempo porque Paulo aí não queria focar em que pecado é esse que está em nós. Sabe? Não é isso que é o foco de Paulo. Ele está expondo isso para exaltar a salvação, que é a solução para isso. Yeshua. Afinal, adiante, eu tenho o pecado de Adão em mim, mas que culpa eu tenho? Eu não tenho o pecado de Adão, eu tenho parte do pecado, eu tenho... Mas o que adianta? Irmão, tanto faz. Por que demorou quase, aproximadamente 4.000 anos para vir o Filho de Deus? O que me interessa é que ele veio. Tá bom? Pouco me interessa porque eu vivi 28 anos da minha vida afastado de Deus pecando. O que me interessa é que aos 28 anos eu tive a oportunidade, o aceitei e hoje eu estou na presença dele. Isso é que me interessa. O importante é a solução, irmão. Mas para acharmos a solução temos que entender e analisar o problema. Humanamente falando, sim. Espiritualmente falando, não. A solução, ela não precisa do seu entendimento da causa. Precisa da sua fé. Muitas pessoas são curadas, muitas pessoas recebem milagres ou experienciam milagres sem necessariamente estar entendendo o que está acontecendo, mas porque elas tiveram fé em Deus naquela determinada ocasião. Algumas coisas Deus nos explica, outras não. O que está encoberto pertence a Ele. Olha só Deuteronômio 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Então, como assim o pecado de Adão passou para a gente? Tá vendo? Paulo sabia desse conceito. Ele não está falando uma coisa que é contrária à Torá e não pode. Então, ninguém morre pelo pecado do outro. Cada um morre pelo seu próprio pecado. Então, ninguém aí carrega o pecado de Adão. Você pode carregar a maldição que vem dos antepassados, ou seja, consequências dos erros que sobrevêm. Vou dar um exemplo. Uma pessoa era dona de uma grande fábrica e a família dele, seus filhos, todos ali viviam em grande riqueza com ele. Aí ele começou a fazer apostas em cavalos e cassinos e perdeu todo o dinheiro. Ficou pobre de marredecer. Os filhos, os netos vão crescer no meio da pobreza. Consequência da maldição que esse grande empresário trouxe sobre si. Deu para você pescar, entender? Assim como Deus abençoou por 1000 gerações. Ou seja, pegando o mesmo exemplo então do empresário. Ele pega ali a sua empresa, investe em novos negócios, chama consultores, amplia a sua ação de mercado e lucra, fica 10 vezes mais rico do que ele já era. Seus filhos
seus netos e bisnetos serão criados naquela riqueza. Então esse é um exemplo bem simples para você entender a relação de maldição e bênção é diferente de pecado, no sentido de eu vou ser condenado ao inferno porque Adão comeu do fruto, ou seja, aquele pecado que ele comeu no fruto, eu também tenho ele dentro de mim, passou para mim, eu também comi o fruto. Não, porque senão temos um problema aí com Deuteronômio 24:16, onde Deus fala claramente, cada um morrerá pelo seu pecado. E essa morte aqui não é só física, ela é espiritual também, no sentido de afastamento de Deus na eternidade. Todos herdaram a natureza caída de Adão, após a sua queda no Éden, desprovida da glória de Deus, mas que continha a inclinação ao mal. E tal natureza luta contra o conhecimento de Deus. E Paulo explica isso. Olha só, o que nós herdamos de Adão? Natureza caída, ou seja, Adão era um ser glorioso, plena imagem e semelhança de Deus. Quando ele come do fruto, a glória sai dele, ele vê que está nu, então ele perde a plenitude. E se você ler direitinho nos relatos, Adão conheceu sua esposa depois que saiu do Éden. No Éden, para você ter uma ideia, a glória deles era tamanha que eles nem tinham ainda se relacionado. Eles iriam se relacionar, gerar uma humanidade gloriosa. Só que eles não tinham essa preocupação, o desejo não dominava eles dessa maneira como hoje nos domina, né? Então eles estavam lá felizes um com o outro, um fazendo companhia com o outro, pelo simples prazer de estar um com o outro. Mas quando perderam a glória e saíram, então, né, eles se conheceram e os filhos dele foram gerados já sem essa glória. Ou seja, se a carne dele, a natureza dele não é mais gloriosa, então a natureza da sua descendência também não será gloriosa. E o que isso quer dizer? O que a natureza não gloriosa de Adão fez com ele? Fez com que ele se escondesse de Deus. Se afastasse, ele ouviu Deus e fugiu de Deus. Então, essa é a natureza que nós herdamos. Naturalmente, se deixar por conta própria de cada um, ninguém busca a Deus, todo mundo foge de Deus. E o interessante é que Paulo vai explicar isso agora nos versos seguintes ao 12. Então, ou perda de tempo gastar, fosfato, escritos, tinta, livro, impressão, o pecado original. Espera aí. Verso 13, a parte A do versículo 14. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Já matando aqui no final do versículo, no 14a, Paulo deixa claro que a morte reina sobre pessoas que pecam, ainda que não seja o mesmo pecado de Adão. Então, cada um morre pelo seu pecado. Não quer dizer que você fez o mesmo pecado de Adão. Você não comeu um fruto proibido. Mas o princípio é o mesmo, afastamento de Deus. Ou seja, a natureza que Adão nos passou foi fugir de Deus, se afastar de Deus, ouvir a voz e fugir, se esconder. Não é se esconder de ter medo, mas de não querer proximidade, ter medo. Então assim, é isso que Adão passou para nós. Todos nós viemos de Adão e Eva, então temos essa natureza em nós, tá bom? E cada um tem o seu pecado. Uns mentem, outros roubam, outros matam, outros adulteram, enfim, 613 mandamentos que tem. Então nós temos 613 desobediências possíveis diante de Deus. Então veja que cada um comete o seu pecado e cada um é merecedor do pecado. É da morte por causa do seu próprio pecado. Só que isso tudo veio de Adão para nós no sentido de que nossa natureza, já que viemos dele, é caída, mas como assim? Por que você pode aceitar que na sua família tem glaucoma? Aí você vai no oftalmologista e detecta lá um problema na pressão do olho. Aí primeira coisa que o especialista vai falar, tem alguma pessoa na sua família com glaucoma? Ou com diabetes? Ou qualquer outra doença venérea? Aí eles vão falar assim, aí você vai falar, tem, lá, é isso. Essa doença sua veio, porque tem no sangue da tua família.
Aí você fica triste, mas você não briga com essas coisas. Você não fica, porque que culpa eu tenho? Não. Você entende que é um problema genético. E por que então há essa luta, essa resistência de que geneticamente o nosso corpo herdou a natureza sem glória de Adão? É estranho, né? Conforme explicado na parte 8 de Romanos, sobre o versículo 4,15, se não há o conhecimento da lei, não há consciência do pecado, o que torna impossível para uma pessoa exercer a fé que leva à salvação. Há 2 aulas atrás, se eu não me engano, né, eu falei sobre isso. Aliás, há 3 aulas atrás, né, eu falei sobre isso. Não, há 2 aulas atrás mesmo. Eu estou na parte 10, aula 11, parte 10. Há 2 aulas atrás, na parte 8, eu falei sobre isso. Que a lei veio para expor o pecado, não no sentido de que a lei faz alguém pecar. Mas se não há lei, não há pecado. Não que o pecado não existe, mas não há consciência dele. Se não há consciência do pecado, como é que alguém pode ter fé e ser salvo? Aí você diz, mas quando eu evangelizei um irmão, eu não falei da lei de Deus. Falou sem saber. Que os princípios da lei estão no teu coração. Você mostrou para ele, de alguma forma, que ele é pecador. Vou dar um exemplo. Olha, você não acredita que o Deus da Bíblia é o único Deus. Qual que é o principal mandamento? Adonai, teu Deus, é o único Deus. Pronto, você já pregou Torá para ele sem saber. Né? E aí você convenceu ele do pecado, ele se arrependeu. Agora, sabe aquelas pregações? Se eu olhar, aceita Jesus para ir para o céu, eu posso orar por você ser salvo? Ser salvo do quê? Amado, mesmo que seja uma pessoa no hospital, você tem que contextualizar. Você tem que falar, olha, existe o pecado. No mínimo isso, de entender quem é Deus. Não, eu sempre costumo falar para a pessoa o seguinte, para todas as pessoas que eu evangelizo. Existe o Deus que você pensa que é e existe o Deus que é o que é. E entre o que você pensa e o que ele verdadeiramente é, há uma distância muito grande. Se você pensa que ele é uma coisa e ele é outra, então você não se relaciona com ele do jeito que ele quer. Só por isso você já é pecador. Espero que, se servir, alguém também quiser aprender com as suas próprias palavras, usar isso nas suas evangelizações. Então você não pode evangelizar. Aceita Jesus para ir para o céu, que Deus tem um plano na sua vida. Ué, quem que não quer? De graça? Sim é. Então tá bom. Mas é aquele ladrão. Ele reconhece que é pecador, porque ele diz assim para o outro, você é doido? A gente merece estar aqui. Ele não. Nesse momento você tem que entender claramente que ele reconhece que é pecador. Aquele homem que é descido do telhado, ele não falou, se levanta e anda. Ele falou, perdoados estão os teus pecados. Mas como é que o homem teve consciência que era pecador? Porque ele era um judeu, na terra de Israel. Então, quando o próprio Filho de Deus te olha dentro dos teus olhos e fala, vai, não peques mais, meu amigo, o Espírito Santo traz aquela bomba avassaladora no teu coração, você entende na hora que não tá no que está pecando. Igual acontece hoje. Muita gente vai na igreja, ouve a palavra, ouve um hino, ouve um testemunho, sente aquela cutucada lá no fundo da alma, até se remexe na cadeira. Ou seja, entendeu onde errou, mas aí depois sai, não era para mim. Negou o toque do Espírito Santo, mas soube exatamente onde era, tá bom? Então salvação tem a ver com consciência de pecado. E todo pecado, se o pecado é desobediência da lei, da forma mais simples que você pecar sobre arrependimento para alguém, você vai estar pregando a lei ainda que você não saiba. É o que Paulo explicou no início da carta. Os gentios, sem conhecimento da lei, naturalmente pregam, vivem os princípios da lei. É impossível uma pessoa que é de Deus não viver o mandamento da Torá. Ela pode combater com os lábios, mas vive vários princípios sem saber. Agora, se ela parasse com essa bobeira, tirasse o ranço e o acréscimo teológico e se entregasse a essa verdade, aí plenitude viria, meu irmão. Paulo não diz que a morte reinou de Adão até Yeshua, mas até Moisés, quando foi dada e registrada a totalidade da lei, da Torá. Mas mesmo antes disso, todos que tiveram fé na voz de Adonai e andaram em seus caminhos, na medida das revelações que receberam, venceram a morte e dormiram em paz, aguardando a ressurreição se manifestar. Olha que interessante. Não era para Paulo... Será que Paulo errou aqui? Ele queria dizer Yeshua escreveu Moisés? Claro que não. Ele sabe muito bem o que está dizendo.
era a oportunidade para ele dizer, olha, a morte reinou de Adão até Yeshua. Mas não é o que ele fala, a morte reinou de Adão até Moisés. Por que reinou até Moisés? Porque eram poucas pessoas que tinham um encontro com Deus e verdadeiramente tinham a oportunidade de aprender a diferenciar certo de errado. Como Abraão, como Noé. Numa medida menor, cabível à geração deles. Mas foi isso que aconteceu. Né? Enoque, enfim. Quando vem Moisés e escreve a Torá, não é mais Deus se manifestando a uma pessoa individualmente. É Deus se manifestando agora a uma multidão de pessoas, a todo um povo formado. Onde no meio desse povo haviam estrangeiros, segundo a tradição judaica, 70 nações, simbolizando o mundo todo. Então veja que quando vem Moisés e escreve toda a lei que Deus concede, agora ela é revelada totalmente e não é mais casos isolados, agora povos têm a oportunidade de conhecer. E esse é um dos objetivos de Israel ter sido levantado. Deus fala em Deuteronômio, que as nações vão olhar para vocês e vão falar, que povo sábio é esse, que tem leis tão justas e um Deus tão próximo a eles toda vez que o invoca. Ou seja, a obediência, a vida de fé e obediência de Israel iria atrair o mundo inteiro para Deus. Israel seria, né, um instrumento de grande evangelização de Deus para a terra. E isso se cumpre na pessoa de Yeshua e nos apóstolos, mas ainda se cumprirá no tempo do fim também, conforme está profetizado. Mas vocês entenderam, então? A morte reinou até Moisés. Por quê? Porque as pessoas que não eram aqueles sujeitos específicos a quem Deus se revelava, não tinham oportunidade de conhecer o pecado. Né? Então elas viviam na ignorância e com isso elas morriam condenadas. Então a morte reinava. Agora, quando vem Moisés e dá a Torá e dá a lei, agora a possibilidade de ouvir, a possibilidade de crer, a possibilidade de estudar, a possibilidade de multiplicar esse conhecimento. Então a morte perde o seu reinado quando vem o conhecimento da lei. É isso que Paulo está querendo dizer aqui nos versículos 13 a 14. Tá bom? E não de que por causa da lei a morte reina. Paulo diz que nem todos pecaram igual a Adão. Porém, se toda criança precisa ser corrigida, então erra, peca e morrerá, pois este é o salário. Gente, como é que uma criança faz? O que é pirraça? Pirraça é a criança se levantando contra o seu pai, contra a sua mãe, porque ela quer o que quer e o pai não quer lhe dar. Então ela está sendo desobediente. Né? Como é que uma criança muito jovem começa, muito novinha, às vezes mente? Você pegou a maçã? Não, tá com a maçã na boca. Não, ué, isso é mentira. E Yeshua fala claramente que mentira é do diabo. Então como é que uma criança pequena, pura, inocente já está falando mentira? Ela tem uma natureza afastada de Deus. Ela precisa ser ensinada. Então veja que já de pequeno todo ser humano já começa a pecar. Por isso é carente de salvação. Simples assim. Seguindo agora da parte B do versículo 14 até o 19, mas eu só vou ler até o 17, tem feito nas aulas anteriores, porque do 17 ao 19 fala em síntese a mesma coisa que fala do 14b até o 16. Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Yeshua o Messias, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Paulo elucida que Adão aponta para a obra da remissão de Yeshua, mas no sentido inverso. Ou seja, enquanto que o pecado do pai da humanidade, que é Adão, gerou morte a todos naturalmente, lembra que eu expliquei do exemplo, né, para vocês? O sacrifício na cruz do Filho de Deus, à luz dos homens, né, que é Yeshua, gerou vida em abundância, a vida eterna, de forma sobrenatural, ao seu povo Israel e também a pessoas de toda a terra, que sequer sabiam da existência de Adonai, o único Deus.
do pecado, não sabiam também do pecado, não sabiam do juízo e da promessa de salvação. Efésios 2, de 11 a 13, que eu vou ler com vocês. Olha só, o que Paulo está explicando aqui? Adão tipifica Yeshua, mas no sentido inverso. Ou seja, Adão, na natureza dele, contaminou todo mundo com a morte. E Yeshua, sobrenaturalmente, mudou a natureza de todo mundo para serem salvos. Então ele é um tipo de Messias, vamos dizer assim, no sentido de... Ele tipifica Yeshua, mas no sentido inverso. Então é simples assim de entender. O pecado entrou por Adão e na natureza foi passado para todos. Mas Yeshua, sobrenaturalmente, por quê? Porque Yeshua não dormiu com uma mulher e gerou uma humanidade de pessoas gloriosas. Yeshua não teve relacionamento com mulher nenhuma, né? Ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou virgem. Então, ele não passou de forma natural a transformação, a salvação para todo mundo. Ele foi muito mais glorioso, né? A bênção, então, né, foi muito mais abundante. A graça é muito maior do que a ofensa. É isso que Paulo quer dizer. A ofensa passou naturalmente. Agora, a salvação veio sobrenaturalmente, com poder de Deus. É tão simples de entender. Por isso que o dom gratuito né, veio sobre muitos para a justificação e é maior do que a ofensa, do que a condenação. Paulo não está falando aqui da lei de Deus que condena, da lei de Deus que é a ofensa. Deus está falando aqui da simbologia do que Adão gerou para a humanidade de forma natural, que ele gerou filhos com natureza caída, mas o que Yeshua veio de uma forma muito mais espetacular, como Adão, só que fazendo o inverso dele. Em vez de gerar pessoas afastadas, ele veio gerar pessoas reconectadas com Deus. Olha que simples de entender. Bem, pelo menos eu achei, né? Verso 20 ao verso 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Deus não deu a lei para que o pecado se multiplicasse, como sugere a teologia antinomista, majoritariamente incluída nas igrejas. Se vocês que nos acompanham, vocês sabem que existe uma teologia chamada antinomista, ou seja, anti-lei, e que é presente em praticamente quase todas as igrejas do mundo. E elas atestam o quê, né? Que a lei veio para que o pecado se multiplicasse. Porque quando fala ali, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Ô, gente, isso aqui é de uma estupidez. Você não tem noção. Por isso que eu comecei essa aula falando sobre a criatividade da mente humana e o perigo disso quando se trata de estabelecer verdades que não são baseadas na própria palavra, mas usando a palavra de Deus. Quem fez isso? Satanás, ao tentar Yeshua, né, no deserto, Mateus capítulo 4. Mas vamos lá. Não é isso que Paulo quer dizer, tá bom? Olha só Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Mas peraí, se isso é o dever de todo homem e a finalidade de tudo é ouvir a voz de Deus, né, e guardar, temer a Deus e guardar seus mandamentos, então como é que a lei de Deus veio para poder abundar o pecado, para multiplicar o pecado? Isso não faz o mínimo sentido, gente. Isso é descontextualizado com o restante da carta dele. Aí parece que Paulo é um bipolar. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Mas olha só, Deuteronômio 11, 1. Amarás, pois, Adonai teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Então veja que guardar a lei de Deus é mandamento. Mandamento o quê? Para quem ama Deus. Ué, então como é que é assim? É para multiplicar o pecado? Não é para multiplicar, é para amar. Amém? Então, olha só, nós temos dois textos bíblicos, né, que não fazem sentido com a afirmação de Paulo. Aí você vai dizer, não, mas Paulo é homem cheio do Espírito Santo e é o Novo Testamento, uma nova revelação, não está no véu do Antigo Testamento. Então você está dizendo para mim que o próprio Deus, porque não foi Moisés que inventou da cabeça dele,
Então que o próprio Deus é menos inspirado do que Paulo. Você está dizendo então que Salomão, quando escreve Eclesiastes, também não tem a inspiração do Espírito de Deus. Então vamos rasgar Eclesiastes da Bíblia, né? Ou seja, Paulo ele não pode estar contradizendo algo muito claro. O problema não está no que Paulo falou, o problema está em como as pessoas entenderam o que Paulo falou. A lei sempre foi dada por Deus ao longo da história para aqueles que têm fé nele, para viverem de forma agradável aos seus olhos. Mas ela também tem um aspecto de apontar os erros, direta ou indiretamente, no intuito de conter a soberba humana, exaltando a dependência de Deus. Olha só, a lei de Deus, ela também tem uma função de apontar o erro. Só que, pegando de forma distorcida o que Paulo fala, deduziu-se que a lei só tem esse objetivo. Não. Claro que não. Deuteronômio 17, a parte A do versículo 9 e a parte A do versículo 20, você deve ler todo o texto, mas aqui por questão de espaçamento, olha só o que diz. E o terá consigo, terá o quê? O livro da lei. E nele lerá todos os dias da sua vida, para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos. Então Deus aqui está dando instruções para que o rei que ele levantasse sobre Israel fosse um bom rei. Ele deveria ter uma cópia de toda a lei de Deus. Ele mesmo deveria fazer, inclusive, essa cópia e estudar ele todos os dias. Para quê? Primeiro, para ele ser justo, para ele ser segundo o coração de Deus. Segundo, para que ele não se exaltasse, só porque ele era rei, achasse agora que ele era melhor do que os seus irmãos. Então a lei de Deus tem esse objetivo de frear a soberba humana. Tem. Como que ela freia a soberba humana? Apontando o erro. Quando a lei, o que eu quis dizer com direto e indiretamente? Quando você estuda um mandamento positivo, exemplo, cuidar da viúva e do órfão. Naturalmente, não cuidar deles é ruim. Então se eu não cuido deles, eu não ouvi assim, morrerás porque não cuida da viúva. Não, cuide da viúva e do morto. Então eu entendi meu pecado. Opa, eu não sou generoso com o necessitado. Pronto, te trouxe consciência. Então ele te trouxe, apontou o seu erro de forma indireta. E tem um mandamento que aponta o seu erro de forma direta. Ou seja, não matarás. Ou seja, está dizendo claramente que matar é um pecado. Você entendeu de cara. Está entendendo isso? Então a lei tem essa função, apontar o erro. Mas não é só essa função que a lei tem. Ok? Como lemos aí em Deuteronômio 11, 1, a lei também é um meio pelo qual Deus se sente amado pelas pessoas. Quando por fé nele fazem aquilo que ele gosta. Então é complicado, né? As pessoas pegam, pervertem tudo. Não é bem isso não. Espero que vocês tenham entendido aí. Portanto, pensar que a lei faz com que a ofensa abundasse, no sentido de ter levado pessoas a pecarem, além de ser um verdadeiro absurdo, é contraditório o argumento de Paulo no versículo 2,12, onde declara os gentios dignos de condenação eterna, ainda que eles não conhecessem a lei. Números 15 e 27 temos o relato do sacrifício pela ignorância, quando alguém peca contra a lei de Deus sem saber que está pecando. Pois o pecado é a desobediência. Desobediência é o quê? A lei, 1 João 3,4. Falei que ia falar muito sobre esse texto aqui, né? Porque todo aquele que transgride a lei peca, o pecado é a transgressão da lei. Então você pensar que Paulo está dizendo aqui que a lei de Deus ela veio para poder fazer com que todo mundo pecasse, gente, isso é a coisa mais herética que alguém pode dizer. Se Paulo tivesse aqui, ele está rasgando veste, está falando halília, né? Deus, né? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. E está mandando cartas exortando líderes de muitas denominações cristãs ao redor do mundo aí. Parem de usar meu nome em vão. Eu não estou falando contra a lei de Deus. Lembrando que em Atos ele estava sendo acusado disso e ele se sujeita a pagar o sacrifício de alguns jovens e fazer o final do sacrifício com eles para testemunhar que essa alegação era falsa. Você acha que Paulo ia se sujeitar à mentira só para salvar a própria vida? Ele aceitou o que os apóstolos lá falaram para ele quando ele voltou em Jerusalém, porque não era o que ele fazia.
Ele não pregava contra a lei, ele pregava contra a premissa de que a obediência é o que salva. Como eu disse já em alguma dessas aulas, o foco é a fé. Paulo o tempo inteiro ele quer enfatizar que a obediência sem a fé não vale. E a obediência sem a fé em Yeshua especificamente não salva. Esse é o combate dele. O tempo inteiro. Ele não é contra a obediência, ele é contra a obediência como troca de moeda com Deus. Eu obedeço, só me dá o que eu mereço. Não, você obedece porque Deus te deu o que você não merecia. É salvação. Então é complicado demais quando as pessoas acham que Paulo está dizendo que Deus deu a lei para todo mundo pecar. Isso é um absurdo. Isso não é o que Paulo ensina. Nunca. Quando não há lei, o pecado não é imputado, levado em conta. E não é por Deus. Se fosse assim, ninguém precisaria ser salvo, bastando viver na bênção da ignorância até a volta de Yeshua. Portanto, o que Paulo quer dizer é, quando as pessoas recebem a consciência do pecado, da lei, elas também recebem a solução, a superabundante graça de Deus. Gente, olha que simples de entender isso aqui. O pecado não é imputado, né, quando não há lei, não é levado em conta. Mas não é levado em conta por quem? Por Deus? Não faz sentido. Se Deus não leva em conta o pecado das pessoas porque elas não conhecem a lei de Deus, então para que elas precisam ser salvas? Salvas do quê? Deus não leva em conta. Então deixa todo mundo na ignorância. Porque o cidadão pode fazer o que quiser, aprontar o que quiser, viver o que quiser e viver com a consciência limpa. E quando Yeshua voltar e glorificar todo mundo, aí ele vai entender os maus que ele fez, mas aí já vai estar glorificado. Deus é que vai mudar ele. Que é o que as igrejas inclusivas falam. Não só as inclusivas, muitas libertinas aí hoje em dia falam também. Olha que estupidez esse argumento. Evangelho, palavra de Deus, não é problema para a vida de uma pessoa, não, é solução. Estão entendendo isso? É solução. Então, se quem não imputa o pecado é o próprio Deus, não leva em conta, no sentido de, não tem problema em ter pecado, não, eu amo ele, eu não estou preocupado com isso, então para que pregar a salvação? Qual que é a lógica? Não há. Então, a ignorância é uma bênção. Está entendendo, então, o argumento aqui de Paulo? O conhecimento da lei fez com que o pecado abundasse. Em que sentido? As pessoas estavam vivendo no pecado sem saberem. Mas quando vem a pregação do evangelho, lembra que eu acabei de explicar agora há pouco sobre quando você prega para alguém no mínimo de arrependimento, você está pregando lei sem saber? Aí o que acontece? O pecado abunda, no sentido de o conhecimento do pecado passa a ser levado em conta. Por quem? Pelo pecador. Aí o pecador vai pensar, então o que eu vou fazer? Ele é Deus, eu sou ser humano, não tem nada que eu possa fazer para pagar o meu pecado, não tem nada que ele precisa. Como que eu vou escapar? Aí Paulo entra. Mas onde abundou o pecado, ou seja, onde a pessoa teve consciência do seu erro, superabundou a graça. Ou seja, a pregação do evangelho não é só apontar um problema. O erro é apontar o problema e o erro, mas já trazendo a solução. É isso que Paulo está dizendo, gente. Simples dessa maneira. E ele fala, que solução é essa? A vida eterna por meio de Yeshua, o nosso Messias. Ele é a nossa vida eterna. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não quer dizer que a lei... Então, onde as pessoas conheciam a lei e por causa da lei todo mundo pecava, então agora veio Jesus para libertar da lei, para superabundar o amor de Deus. Meu Deus! Ainda bem que Deus é misericordioso, porque vocês notaram que eu aqui, só de falar nessas coisas, me faz mal. De tão errôneo que é isso. Mas Deus, né? Ainda bem que Ele que é Deus, Ele é paciente de esperar até o momento que vamos aprender o que é certo. Então, por isso que o início dessa aula foi a mente humana, a criatividade humana, a capacidade de estruturar erros quando a mente humana, então, cria falsas verdades baseadas na Bíblia. Aí começa a conectar aqui Romanos 5, 20 a 21 com outros textos que não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Aí vira aquela miscelânea
E aí hoje, quando você, pela fé em Yeshua, tenta guardar mandamentos, né? Tenta aprender de forma genuína, tenta aplicar eles de alguma maneira na sua vida, na sua comunidade, você é legalista, você caiu da graça, né? Aplicando Gálatas de forma completamente descontextualizada. Mas lá na frente nós iremos estudar Gálatas, se Yeshua não voltar antes. E olha, essa foi a aula de hoje. Que isso, pastor? Já acabou? Já. Entendeu? Não perca tempo pensando besteiras da palavra de Deus, quando ela não te leva a essas besteiras. Aprenda o correto. Por isso é necessária a obra da restauração. Por isso hoje eu termino essa aula tomando as palavras do Rabino Mateus, né? Para mim aqui. Restauração já. Kadima. Avante. Eliyahu. Amém?